Boa noite a todos, meus amigos do Instagram que estão participando dessa live. Não é um motivo de comemoração, mas é um marco na história do direito no Brasil. 2 décadas de um dos processos mais longos desses últimos 20 anos, dessa década. Então, para mim, gente, vão entrando aí, é muito importante o apoio de vocês para que eu possa dar continuidade a essa caminhada. Sem vocês, meus amigos, eu me sinto assim, fraca, mas com vocês eu sou forte. Porque o apoio que vocês têm me dado, o incentivo, o carinho, isso tem me motivado para continuar nessa caminhada, para seguir até que sejam julgados esses criminosos. Nós temos alguns convidados, meus amigos, que já estão aí se articulando para entrar. Mas vamos lá, gente, entrem, participem dessa live, para que a gente possa mostrar que juntos, como pais, como mães, e que nós somos fortes e que não vamos permitir que esses criminosos, esses pedófilos, gente, é 20 anos. 20 anos de luta, 20 anos buscando por justiça. E esse apoio de vocês é o que vai fazer eu dar continuidade cada vez mais a essa caminhada difícil que eu tenho trilhado juntamente com meu esposo, que hoje não está mais aqui. Em parte, gente, eu até me sinto feliz de que ele não esteja ao meu lado, porque para ele seria muito doloroso, ele que lutou, ele que com todas as suas forças tentou articular esse processo, para que houvesse o julgamento, para que não chegasse a esse final de prescrição. Então, gente, é muito importante esse momento do apoio de vocês. Eu gostaria já de chamar os nossos convidados. Eu vou pedir aqui o apoio do meu filho, para que ele possa chamar pelo nome cada convidado e a apresentação de todos eles. Escreve aí Felipe Gomes. Felipe Gomes, escreve. Não consigo escrever rápido. Fala aí com o pessoal, vai esperar que você... Só um momentinho, pessoal, que está fazendo a chamada dos convidados aqui. Vão entrando, vão participando, convidando amigos, para que a gente possa mostrar como pais que nós não somos nós somos milhares. Milhares de pais que têm sede de justiça, pais que querem ver esse processo ter um final, que tenha um final com julgamento, com apoio de todos vocês. Não está aparecendo aqui. Não está aparecendo. Ela tem que estar online. Vai falando. Pede o pessoal esperar um pouquinho. Tá? Guarde um pouquinho, pessoal. Estou aguardando os convidados entrarem. Vão compartilhando aí. Tuane. Um minutinho. O Felipe entrou também já. Manda a Tuane pedir para participar aí. Tuane, pede aí para o pessoal participar. Para ela. Participa aí, Tuane. Doutora Tuane Sandi. Vamos lá, vamos começar a nossa live, gente. Vamos compartilhando aí que... Tuane aqui. Obrigado, eu mandei o convite. Gente, é a minha primeira live, viu? Eu tenho certeza que vocês vão estar junto aí, a nossa advogada, a nossa guerreira, está do meu lado aí, está entrando. Doutora Tuane, seja bem-vinda. Obrigada. Tá dando para ouvir, gente? Tá dando para ouvir bem direitinho.
aqui. Doutor Valdiner. Doutor Valdiner. Valdiner. Valdiner, doutor Valdiner, doutor Felipe. Doutor Felipe, boa noite. Boa noite. É um prazer, viu, gente? É a minha primeira live, viu, gente? Eu estou um pouquinho nervosa pela data, mas o importante, o mais importante é vocês estarem aqui, fazer parte desse momento histórico na história do direito do nosso país, desse momento de um crime que era para estar hoje já eles condenados, julgados e condenados. É uma luta ainda que não teve um final. Então, gente, olha, é muito importante, eu tenho certeza que todos vocês que farão parte, que terão a oportunidade de acompanhar... Deixa eu só entrar o doutor Valdiner. Tá certo, nós vamos aguardar o doutor Valdiner. Você tá maravilhosa, que você é linda, perfeita, guerreira. Obrigada, gente. Passa a palavra Obrigada. pro doutor. Passa a palavra pro senso de doutor mãe, né? Felipe. Você é o senso de mãe, Maria. Psicólogo. É verdade, é verdade. Eu queria passar a palavra para o doutor Felipe, que já está presente aí. Vou deixar a doutora Tuane para o final, né? Porque ela vai fechar essa live muito bem, explicando, dando a resposta que o nosso público quer, que muitos têm me perguntado. Doutor Felipe, com o senhor a palavra. Bom, eu que tenho que agradecer pelo convite, né? Fiquei muito honrado com essa participação, desse momento mesmo especial que eu vim a saber e pude acompanhar um pouco também, principalmente do seu empenho, né? Do seu esforço, de toda essa trajetória. E aí, quando o convite chegou para mim, foi com muita honra que eu aceitei para poder estar aqui nesse momento, então, dessa primeira live, podendo contribuir com vocês, tá? Para quem está assistindo aqui, vou só me apresentar brevemente. Meu nome é Felipe Gomes, eu atuo na área da perícia psicológica, né? Então, eu tenho um trabalho em relação aos exames psicológicos, trabalho também com assistência técnica, na produção de laudos, pareceres, já há 12 anos eu atuo nessa área, desenvolvo cursos de capacitação para profissionais nessa área também. Então, para mim, é uma oportunidade muito grande de estar presente aqui e contribuir com o que eu puder nesse momento. Sim, você pode continuar, doutor Felipe, pode continuar. Eu gostaria, inclusive, quando o senhor começar a falar a respeito do lado psicológico, de como se sente as famílias que são vítimas de violência nesse país, né? Muitas mães que perdem seus filhos, que muitas vezes não têm aquele apoio, o impacto que causa numa família quando perde um ente querido. A maneira que ela se comporta dentro de um momento tão difícil de dor, que muitas vezes elas não têm aquele amparo legal de proteção ao psicólogo. Então isso é muito importante que o senhor venha trazer, não só para mim como mãe do Lucas, mas para todos aqueles que estão tendo oportunidade de poder ter oportunidade de ouvir o senhor nessa noite. Claro, eu agradeço essa oportunidade, possibilidade, e de fato, né, você tocou num tema muito importante, que é justamente poder ter esse olhar para o impacto, né, que ocasiona. Então, muitas vezes o que a gente verifica, veja, é que um ato de violência, né, pode ser capaz de mudar a vida de uma pessoa para sempre, e principalmente no caso aqui que estamos tratando, a questão dos familiares, né? Então é um impacto muito grande, e é claro que também o modo de enfrentamento desse impacto, né? Embora nós vemos assim condições muito similares que acontecem, né, em relação às famílias, né, como você tá dizendo um pouco. Primeiramente, uma questão do desamparo, né, um pouco essa questão da solidão em relação a esse sentimento de desamparo, né? Nós vivemos uma condição um pouco estrutural
no Brasil dessa maneira, mas a gente sabe também que o modo como cada pessoa vai enfrentar essa situação, ele é muito particular também, né? Então, assim, depende um pouco das características de personalidade de cada um. Uma coisa muito importante é a rede de apoio, né, em que a pessoa, a família possa ter, né, contar com a sua rede de apoio. Muitas vezes o que sobra para as vítimas, né, é justamente, além de buscar na justiça, obviamente, né, porque embora não se possa mais trazer de volta a presença ali de um filho, de um ente querido, mas essa sensação também, a justiça, ela precisa ser feita no sentido de também poder atenuar um pouco esses sentimentos. Isso é muito importante, inclusive, né, diga-se de passagem, envolvidos, né? Então, e uma outra coisa que eu queria destacar aqui dentro do que você me perguntou sobre essa questão do impacto, o que a gente verifica, inclusive dentro aqui da área psicológica, né, no atendimento às vítimas, então o profissional ele vai precisar também estar capacitado para ajudar as pessoas a lidarem com essa situação, e essa é uma situação de uma complexidade muito alta, né? Isso porque o luto por si só já é uma situação que envolve uma complexidade alta. E quando esse luto ele acontece justamente de uma forma que não dá a possibilidade da pessoa se preparar para aquela situação, elaborar o luto, né? Ou seja, é uma maneira muito, muito brutal, né? O modo como acontece. E aí o que a gente vê? A gente vê que o impacto do luto, que já seria complicado, já seria complexo e difícil, ele se torna mais complexo ainda, ou seja, ele acaba desenvolvendo um luto que a gente pode até chamar de um luto patológico, né? Ou seja, na elaboração desse luto, ele é de uma complexidade tão alta, né, que ele traz complicações, sim. Traz impactos psicológicos, traz ali muitos prejuízos e muitos danos que, inclusive, pode deixar comprometido psicologicamente, né, as pessoas que estão envolvidas. E o pior, né, como você colocou, muitas vezes a impunidade, isso também tem um impacto na saúde mental, sim, das famílias envolvidas, né? Porque vai promover, além de um comprometimento psicológico, muitas vezes uma sensação de descrença na justiça. Então, isso para o profissional que vai estar ali auxiliando também nesse sentido psicológico, ele vai ter uma complexidade muito alta de se trabalhar. E como hoje é uma data que existe esse histórico dos 20 anos, existe um fenômeno muito importante de se destacar e que é pouco falado, tem um impacto direto na saúde mental dos envolvidos, que esse fenômeno chama reação de aniversário. Ou seja, a cada momento em que datas, né, que vão ali evidenciar aquela perda, ou datas comemorativas, né, sobre o ente querido, vão reeditar também, né, aspectos ali de memórias, de vivências, e que também essas datas elas causam um impacto muito grande nos familiares. Então, como eu disse, por isso que eu disse também no começo aqui da minha fala, depende muito das características pessoais de cada um, né? Não é igual para todos, mas conforme essas características pessoais de cada um, nesse enfrentamento. Então, eu acredito que essas são questões importantes de serem destacadas, né? E questões
como não se tem uma rede de apoio também para as vítimas, né, de violência, porque são situações que vão modificar ali de uma forma brutal e de imediato vai modificar para sempre a vida das pessoas envolvidas, né? É verdade, é verdade. Inclusive, doutor Felipe, eu me recordo de um pouco assim do início do processo, a gente não vê muito apoio psicológico e acompanhamento quando a pessoa tem uma perda, como no caso do meu filho, Lucas Terra, da forma que não foi um crime qualquer, não foi um crime que foi nas ruas de Salvador, não foi um crime de um problema social, ou até mesmo um crime da violência que foi, porque ele foi queimado vivo, foi um crime de pedofilia, ele foi violentado, amarrado e queimado vivo, e o dano causado à minha família se repercute até hoje, porque emocionalmente como se a gente ficasse ligado àquele crime para sempre, a gente não consegue dar um segmento na vida, porque principalmente não só pelo fator psicológico, mas como também pelo fator da justiça, quando a justiça deixa de cumprir o papel dela, né, entre aspas, aquele momento ali como nós, no caso 20 anos, 20 anos são 2 décadas dentro de um caso, de um crime. Então aflora a emoção, quando acontece uma ação da justiça que é favorável, a gente sente feliz, sente alegre. Quando acontece uma coisa negativa, como muitas vezes aconteceu dentro desse processo, então, para a família que é vítima, o dano é muito grande, então é muito necessário o acompanhamento de um psicólogo. Isso é um fator, assim, crucial. E olha só que algo que você destacou importante também de se dizer é que muitas famílias, né, muitos relatos de pessoas em situações como essa, é comum a gente escutar que elas dividem a sua vida antes e depois, né? Então, muitas pessoas se sentem psicologicamente também como mortas, né? O impacto é tão grande que é um impacto que elas sentem psicologicamente que perderam a sua vida, né? Dividem a sua vida como um antes e um depois de tais acontecimentos. Agora, é importante também destacar, como em qualquer processo de luto, existe essas fases também de elaboração desses lutos. Embora um luto muito complicado, muito complexo, né, é possível também, dentro dessas elaborações, né, ou seja, conforme também o enfrentamento dessa realidade. Então, conforme esses sentimentos vão dando espaço, um pouco mais para um enfrentamento dessa realidade que, óbvio, né, marca, traz essa dor. Mas eu acredito também que o movimento que você está fazendo, pelo que eu tenho visto e acompanhado, apesar, né, de toda essa dor e esse sofrimento, é um movimento que pode também deixar de lado esse aspecto emocional para poder, então, se conscientizar e trazer essa conscientização aqui que você está trazendo, que ela é muito importante, não só para esse caso, né, mas como você mesmo colocou na sua fala, para outras mães, para outras famílias, né? Talvez outras famílias também não consigam ter essa força que você está tendo, de apesar de 20 anos, né, também está deixando de lado esses sentimentos para poder enfrentar, porque eu imagino que para poder estar aqui numa data como essa, apesar de tudo, né, não é fácil, mas eu acredito que o objetivo disso acaba sendo mais importante, né, também para levar essa mensagem para outras pessoas,
do que uma própria questão somente pessoal, né? Então, eu acho que essa sua atitude, assim, nesse momento, ela deve ser olhada como uma atitude muito positiva em relação a tudo isso. Obrigada, doutor Felipe. Eu gostaria de chamar agora o nosso querido amigo, doutor Waldner, um penalista, né? Para mim é um prazer tê-lo em nossa live. Eu sei que o senhor vai trazer muita coisa a acrescentar nesse momento assim, histórico que a gente está vivendo. Eu sei que já existiram muitos crimes que prescreveram, né? E inclusive é um dos motivos que a gente está fazendo essa live hoje, para esse momento histórico. Boa noite, doutor Waldner. Boa noite. Eu estou aqui tendo algum probleminha com relação a sinal, mas eu gostaria de ter um retorno. Os colegas estão, os amigos estão, a senhora, dona Marion, está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo bem, estou ouvindo. Boa noite a todos. Ouvi o doutor Felipe, pessoa extraordinária, pessoa fantástica. Dona Marion, com relação a 20 anos de dores, há de ser acalentada, com certeza, a senhora sabe disso, conversamos antes da live, sobre toda a circunstância de acalentamento e também do desejo de se chegar e conseguir a conquista do desejo de levar os assassinos. E, além de assassino, eu dei uma lida na reportagem e na matéria que a senhora me mandou. Realmente é um fato estranho, um fato horroroso, uma daquelas circunstâncias de eu, como defensor, não gostaria de ter como cliente a pessoa que teria praticado esse ato horrendo. Mas isso acontece na nossa sociedade. A senhora, eu vou dar a liberdade agora, em primeiro lugar, em vez de continuar falando, para que nos pergunte alguma coisa sobre a minha pessoa, ou o que a senhora desejar perguntar, depois eu continuo. Por favor. Eu gostaria de perguntar assim, para o senhor, com respeito a essa demora desse processo, todos esses anos. É um processo que, como eu lhe falei à tarde, né, teve bastante desdobramento. Eu, assim como mãe, eu não entendo se dentro do Código de Processo Penal um crime contra a vida pode se estender tantos anos, de uma forma assim tão... que na realidade, como se culpabilizasse a família pelo crime, a inversão de valores que nós vivemos. Então, Marion, a primeira coisa que eu vou falar vai doer no calo da minha colega que está aqui nos assistindo, em primeiro, não é? Para a doutora, para o Ministério Público e também para a defesa. A defesa não está errada, dona Mariana. A defesa não está errada em fazer o seu papel. A defesa, ela não defende o crime, mas ela defende toda aquela circunstância que permeia a possibilidade de fazer a defesa dentro da norma legal. E é o que, pelo que vejo, os advogados estão fazendo, deles. Agora, e o que está fazendo os nossos? Hoje eu estou do lado da senhora. O que fez a doutora, o que fez o Ministério Público, o que fez a Justiça. Por quê? É muito fácil não chegar aos 20 anos. A doutora sabe disso, todos nós sabemos disso. Se esses dois camaradas estivessem presos, imagina se a defesa iria procrastinar em pôr recursos até chegar a este ponto, à prescrição. 20 anos, ao nosso entendimento, é muito tempo, e é um tempo satisfatório para que o Estado consiga impor, consiga agir, consiga praticar o seu ato de dever, de obrigação, de cumprimento da lei e de punição quando culpado. Então, eu acho um tempo suficiente, mas se não ocorreu, por qual razão? Por alguma coisa, não é a lei.
não é a Constituição, não é o Código Penal, não é o Código de Processo Penal que são culpados. Quem são culpados são os operadores de direito, são as pessoas das quais tem a responsabilidade. Aí eu não vou atribuir só a colega que está aqui do meu lado, porque ela é uma assistente do Ministério Público. A maior responsabilidade não é dela. Com todo respeito, doutora, não é tua. Não é porque você está aqui junto conosco, não. Eu diria. Dá licença, doutora, dá licença. A responsabilidade é do Ministério Público. Inclusive, pelo que nós conversávamos e pelo que eu ouvi daquele vídeo que a senhora me mandou, tem elementos suficientes para pedir a prisão preventiva desses rapazes. E se eles estivessem presos, certamente eles teriam sido levados ao Tribunal do Júri, não teriam levado o processo até o Supremo Tribunal Federal. Então, o problema não é a lei. Somos nós, operadores da lei, que não temos o interesse, não temos a vontade de fazer com que o processo chegue lá. Porque se isto realmente fosse verdade, com certeza Lewandowski, com certeza, na visão dele, segundo o que me foi passado, disse, anulou o processo por não ter provas, que levou seu marido a falecer. Uma das consequências. Tá, vamos deixar isso de lado. Tá, por que não tem provas? Não foi pronunciado? Não foi colhida as provas de produção de provas lá naquela fase instrutória para demonstrar a culpabilidade deles no processo singular até chegar à pronúncia? Por que não tem prova? Aos olhos de determinada pessoa que se está lotada como juízo, ele tem o seu dever e sua visão, a sua percepção, ou seja, todo o seu acabouço de conhecimento jurídico e de interesse e entendimento adverso para pessoas e pessoas para pessoas, na condução ou na recepção ou no julgamento de determinado caso. Então, é assim que eu vou me posicionar diante desta circunstância de mais de quase 20 anos, 20 anos já está aqui, praticamente chegando os 20 anos, né? Ou se já foi, eu não sei, me parece que o fato foi em 2001, se não me engano, então 2021 daria 20 anos. Então só falta aí data de meses e de dias, que eu não sei o certo, mas isso não é crível, não é possível isso acontecer. Não é, o que eu quero dizer, dona Marion, que não é a defesa sozinha que faz isto chegar até não ser julgado. Com absoluta certeza, dona Marion. Isso eu posso dizer para a senhora porque eu sou advogado especialista no Tribunal do Júri há quase 40 anos. Então, já tive, sim, circunstâncias que foi e passou de 20 anos. Passaram-se de 20 anos, com absoluta certeza. São técnicas que a defesa vai fazer e faz. E faz com competência. Quem não pode deixar isso acontecer é o Estado. O Estado que tem a obrigação de apurar a culpabilidade e punir. É assim que funciona o nosso direito, a nossa justiça. Desculpa, a senhora me pediu para falar o que eu sei, o que eu sinto. E que eu sinto deste fato, é isso que eu estou dizendo para a senhora. Obrigado, doutor Valdir. Obrigado. Desculpa, doutora, se eu não fui feliz e... Eu disse para a dona Marion que eu não estou aqui para agradar. Eu acho que o senhor mas é verdade. Porque o doutor Davi Galo, ele pediu reiteradas vezes as prisões preventivas dos dois acusados. O doutor Davi Galo, que é o promotor da ação, ele pediu reiteradas vezes as prisões preventivas de Joel Miranda e de Fernando Aparecido. Outra coisa... Aí eu pergunto para a senhora, por que o juiz não deu? Por que o juiz não deu? Não deu porque disse que não tinha elementos, não tinha prova o suficiente, não tinha elementos que o suportasse e que... A justificativa do magistrado é porque não tinha elementos probatórios de materialidade. Só que isso foi arguído no Tribunal de Justiça e houve tanto que eles foram agora pronunciados, porque vai acontecer o júri. Claro que existe elemento... É o que eu acabei de dizer agora há pouco.
tem juiz que decreta a prisão preventiva em cima de um passarinho voando. Não tem absolutamente nada de provas suficientes, ele decreta. Acabou. E depois, para soltar, não solta. Mas a senhora entendeu? É o que eu disse agora há pouco, como o Lewandowski disse. Religiosas do país, né? Então, o senhor deve, Tá. não vamos, Doutor, não vamos, por favor. né? Não vamos Por ser favor. hipócritas, né? Eu sou uma pessoa que luta em relação a esses direitos. Então, a gente não vou ficar pensando assim, doutor Davi não fez isso, o assistente de acusação não solicitou a prisão preventiva, solicitou inúmeras vezes. Dona Mariana, a senhora me desculpa, mas eu estou tendo um problema de ouvido aqui, de ouvir claramente a doutora. E posso te dizer o seguinte, eu tenho 15 minutos. A doutora também teria os seus 15 minutos. Não adianta a doutora me questionar. Não, O que eu estou dizendo não deixa de ser verdade. Eu não disse que o promotor e não disse que a senhora, doutora, está errada. Eu só disse que é competência de nós. A competência nossa, doutora. A competência nossa não vai só pela defesa, não vai só pelo acusado, o assistente de acusação, não vai só pelo Ministério Público. Eu disse operadores de direito. Sim. Todos terão que ter a consciência de aplicabilidade do direito e da justiça, sem paternalismo, sem que tenha interesse obscuro ou sem que tenha a visão de interesse para que aplique a justiça. É só isso, doutor. Pronto. Vocês estão me ouvindo, gente? Que vocês estão botando aqui que meu áudio está baixo? Estamos. Pronto. Não, eu só, na verdade, eu não estou questionando o senhor, até porque eu concordo, quando nós somos advogados criminalistas, atuando tanto na assistente de acusação como na parte da defesa, né? O que eu questionei ao senhor foi porque, em relação, quando o senhor questionou a atuação do Ministério Público, e como eu sou uma pessoa que eu estou nesse caso, né, desde 2017 e acompanho desde quando era estudante o doutor Davi. E o doutor Davi é o promotor da ação, ele sempre pediu prisões preventivas, ele sempre atuou da melhor forma possível. Só o senhor tem noção que o senhor da área penal, um recurso de revista, que é da área trabalhista, foi colocado no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal aceitou. Então quer dizer que a defesa está agindo de forma correta e colocar petições de uma área... Quem aceitou? Não era para aceitar, doutora. Não seguindo os trâmites processuais. Doutora, pelo amor de Deus, entenda o que eu disse. Por favor, pode ser da área que for. Pode ser da área trabalhista, pode ser da área que piorou. Aí sacramentou, doutor, o que eu acabei de dizer. Com todo respeito, acabou de sacramentar o que eu disse agora há pouco. Eu não sabia que a pessoa, o advogado, sei lá quem for lá, o julgador, era da área trabalhista. Eu disse a consciência do julgador. Quem tem interesse de julgar. E como ele recepciona esse processo. Qual é o interesse de dar discernimento, dar prosseguimento ao processo. Tanto é verdade que a senhora está dizendo para mim que agora, está dizendo para mim que ele é trabalhista, e passou 20 anos. Então eu não estou errado. Me desculpa, mas eu não estou errado. Eu acho que o senhor não está me ouvindo. Doutora? Só um pouquinho, doutor. Só um pouquinho. Pode falar, Tuane. Não, eu acho que ele não ouviu, porque ele tá achando que eu falei que eu era trabalhista. Repete o que você falou, repete. Eu quis dizer o seguinte, pode repetir. No processo, né, nos autos do processo, houve recursos de outras áreas, né? O recurso de revista, que é o recurso da área trabalhista, foi colocado para colar o barro, gente. Como coloca para colar o barro, né, lá para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal acolheu esse recurso. Na verdade, foi utilizado inúmeros recursos de forma procrastinatória. A defesa está correta? Cada um sabe o que faz. Claro que pode estar. Só que, assim, eu acho que é muita cara de pau utilizar recursos de outras áreas, né? E o acolhimento do Supremo Tribunal de Justiça não é bem a isso que eu ensino para os meus alunos, que tem muitos aqui. Eu prefiro que meus alunos ajam de forma ética e em cima do Código de Processo Penal. É o meu trabalho, né? Tá muito baixo. E aí, doutora, aí qual fica a situação? A defesa não utilizou o que era peculiar em fazer e levar aos olhos da defesa a atingir os seus objetivos? Quem teria o dever
de barrar essa situação? Quem teria? Seria o Ministério Público? Seria o Judiciário? Ou seria a própria defesa não fazer aquilo que ela entenda nas suas estratégias? É isso que, às vezes, doutora, não é mostrado lá academicamente para os alunos. E quando chega aqui fora, as coisas são diferentes. E não pode ser diferente, doutora. Esse é que é o grande problema. Sim. Se isto não tivesse ocorrido, doutora, não teria decorrido os 20 anos. Só isso. Gente, agora vocês estão me ouvindo? Porque algumas pessoas falaram que meu áudio está por baixo. Melhorou com... Estamos ouvindo, sim. E eu gostaria de fazer um comentário, se os senhores me permitissem, de 1 minuto apenas, rapidinho. Não, pode falar. Mas... Eu acho que a dinâmica fica melhor. Eu adoro isso. Não, eu só queria fazer um comentário em termos de toda a sociedade mesmo. Eu concordo com o que o doutor está falando no sentido de que é preciso, né, com que a justiça seja feita nesse sentido da operacionalidade do direito, né? Mas olha que interessante também esse ponto de vista, se você pensar bem, quer dizer, até mesmo antes desse processo, qual responsabilidade que a instituição não tem, ou essa conduta da instituição perante pessoas que apresentam um comportamento ali que já indica riscos e nada é feito. Então, o comentário que eu quero dizer é assim também, olha, na linha do que o doutor colocou do processo judicial, mas até mesmo antes do crime também, né, quando aquele indivíduo que é o criminoso já tinha tido um histórico ali dentro da própria igreja e esse histórico já havia acontecendo, então por que não foi denunciado? Por que ele não foi impedido? Né? Quer dizer, vejam, é justamente essa perspectiva que a gente vê também na nossa sociedade, às vezes antes mesmo de chegar na esfera judicial. Né? Quer dizer, o indivíduo com aquela conduta que já vinha demonstrando que ele era uma pessoa perigosa e que colocava em risco outras pessoas, e qual que foi a conduta, então, da instituição? Simplesmente retirou ele de lugar, não denunciou, não deu uma sanção, não deu uma punição. Então, que também cabe essa responsabilidade da sociedade como um todo. Tuane. Oi. Pode falar. Finalizou agora. Gente, é o seguinte, Felipe, né? É Felipe. Porque, na verdade, deu um delay aqui quando voltou. Na verdade, assim, o que eu... Só agora, para vocês ouvirem, gente, não é que eu estou dizendo que o doutor Waldner, né? Waldner, né? Está errado. Waldner. Não. Eu acho que é porque, como ele veio falando assim, como é que assistente de acusação, a promotoria... qual foi o posicionamento deles, porque nunca pediram uma prisão preventiva. Não, aí eu tentei esclarecer ele, porque como ele não faz parte do processo, que a prisão preventiva foi solicitada pelo doutor Davi inúmeras vezes. Né? Então, o doutor Davi pediu a prisão preventiva inúmeras vezes. No entanto, questionamentos nós poderemos ter, né? Porque às vezes, né, eu vou só falar assim por alto, às vezes o poder econômico demanda o comando do poder judiciário brasileiro, né? A gente não precisa explicar, eu acho que todo mundo consegue aqui entender. E aí, o que acontece? O doutor Davi, na verdade, ele trabalhou inúmeros anos, são 20 anos, só que o problema é o seguinte, todas as brechas e aceitações que o Poder Judiciário aceita, como, por exemplo, eu dei o exemplo do recurso de revista, que é um recurso utilizado para o direito trabalhista, foi colocado pela área, pelos advogados, né, da igreja, o judiciário aceitou e assim procrastinou ainda mais o processo, né? Então, assim, acontece. Agora... Inclusive, Tuane, um dos pontos que tu está falando aí, tu deve lembrar, quando o Fernando foi preso lá em Belém do Pará, que ele foi trazido para Salvador, ficou preso 30 dias, ele e o Joel Miranda estavam foragidos. O Joel Miranda, ele foi entraram com recurso para soltura depois de 30 dias. O Joel Miranda nunca foi preso e foi beneficiado pelo recurso do Fernando. Ele nunca ficou na cadeia, nunca foi preso. Ele foi denunciado como um criminoso.
E o Fernando ficou preso 30 dias, prenderam eles em Belém do Pará, que todo mundo sabe disso. E ele simplesmente saiu ileso sem nem entrar na cadeia. Te lembra disso? Lembro. Gente, tanto eu lembro porque, assim, eu sou advogada criminalista, foi o caso do Lucas Serra. Porque Lucas hoje teria 33 anos, em outubro estaria fazendo 34. Hoje eu tenho 32. Eu me apaixonei pelo caso. Marion sabe que hoje, além de ser assistente, eu sou amiga da família. Então, assim, não quero só falar, né? Viu, doutor Valdinei? Mas, assim, é um pouco doloroso para mim, que entrei no curso de Direito, sou advogado criminalista, defendo criminosos, defendo réus, mas eu nunca vi um caso de um homicida, que eu fui advogada de homicidas, e nunca durou 20 anos. Para mim, eu tenho esse questionamento, porque eu sou advogado, por exemplo, de pessoas que 217, 213, que duram 8 anos, no máximo, aqui na Bahia. Do 121 qualificado, crime hediondo, 10 anos. Então, o caso do Lucas me entristece, porque foi um dos casos que eu tinha assisti o Linha Direta, fiquei morrendo de medo na época, né, quando era criança, mas fiquei com vontade de aprender esse caso, e ainda eu vejo essa impunidade. Então, o caso é o seguinte, que eu fico pensando, eles usaram inúmeros recursos que não existiam de forma para procrastinar, e o Poder Judiciário, não sei porque, eu acho que cada um pode imaginar do jeito que quiser, não sou eu aqui que vou falar, porque eu não quero perder a minha OAB, viu, gente, para receber um processo penal contra mim, mas assim, cada um imagina o que foi que aconteceu e porque o Poder Judiciário aceitou, né, que isso se perpetuasse no tempo. Doutora Duane, a senhora me permite? Oi? A senhora me permite? Claro, pode falar. Eu tinha que cutucar a senhora. Eu tinha que cutucar o Ministério Público. Senão, a nossa discussão não ia chegar com tamanha profundidade. Sim. O que eu não aceito, com todo respeito, o que eu não aceito, seria passado para a família da vítima que culpado no caso seria a defesa. Não, não é a defesa. E quando eu comecei a dizer para a senhora, quando eu cutuquei, com todo respeito, eu não fui elegante, eu cutuquei a senhora e cutuquei o Ministério Público, eu também não esqueci de dizer que quem recepciona o processo, quem dá direcionamento ao processo, é o Judiciário, é o magistrado. Aí, depois que eu disse tudo isso, eu sei que eu mexi com a senhora, nós criamos uma situação de tal desconforto entre eu e a senhora, ou seja, foi necessário, ou seja, foi prudente da minha parte, foi providencial da minha parte, não foi nada contra a sua pessoa, mas foi para esclarecer pontos. Por quê? Quem recebeu este recurso trabalhista num criminal é horrendo, é horroroso, é repugnante. Percebeu? Agora, a defesa que está errada, a defesa devia ter tido um não lá. Olha, os senhores, caça seu rumo. Até logo, aqui no meu juízo, isso não vai proceder. Isso não vai caminhar. Mas quem é a justiça? O que é a justiça? Quem é o Poder Judiciário? Nós estamos aí cansados de ver magistrados, ministros sem calça, dormindo, sem camisa, outros fazendo cabelo, outros não sei o maior descaso, o maior descaso, doutor, o maior descaso eu tive na minha faculdade há 40 anos atrás. Por quê? Quando foi feito na minha faculdade um simulado de julgamento de tribunal, eu me decepcionei. Como o desembargador, na época, disse que como é o julgamento lá no tribunal. E não é diferente. E não é diferente aqui no estado de São Paulo, em todos os estados, tribunais dos estados, inclusive em Brasília, nos tribunais superiores. Acham ruim da gente falar? Então conserta. Sejam honrados, sejam honestos, sejam dignos do nome justiça. Porque quem busca a justiça, não importa que seja
que seja a parte da vítima ou parte do acusado. Que tem eles acusados também, que são pessoas que não participaram do crime, que são acusados e condenados inocentes, inclusive comigo. Inclusive comigo. Percebeu? Eu fiquei extremamente preocupado. Então, justiça existe? Posso me permitir um ponto de interrogação? Por isso que eu provoquei a senhora. Desculpa, provoquei a senhora para chegar num calor dessa natureza. Para que a dona Marion perceba o que é a justiça. Agora, com essas gravações, com a coisa estando vindo à mídia à tona, a sociedade está sabendo o que é justiça, quem é a justiça. Me desculpa, não é desabafo. É um sofrimento de 40 anos advogando. Sim, sim. Não, mas eu gostei, viu, doutor? Porque assim, você viu que eu tenho meio a forma imbatível, né? Combativa, porque além de ser mulher, é difícil, então a gente tem que ter esse... Mas eu adorei o questionamento. Deixa eu só fazer uma pergunta que algumas pessoas falaram aí, que eu só vou falar assim, né? Mas se o doutor também quiser ajudar, né? Não tem problema. Fizer uma pergunta em relação à prescrição, gente, é só vocês darem uma olhada no artigo 116 e o artigo 117 do Código Penal. O que acontece? Existe lá nossas causas suspensivas e interruptivas da prescrição. Nós vamos conseguir ter o júri, sim. Não é que vai prescrever. O que eu falei na reportagem é que se continuar o judiciário aceitando inúmeros recursos depois do tribunal do júri acontecendo, isso pode se perpetuar por mais 20 anos e pode acontecer, sim, a prescrição ou uma eventual prescrição intercorrente. Então, assim, o meu receio é esse, mas para o júri, não. Né, para o júri, não. Então, dê uma olhadinha. O nosso Código Penal não é, como tem gente que fala assim, porque é a brecha da lei. Não. Eu já falei isso para Marion. Nosso Código Penal não está errado, não. Está maravilhoso ainda. Dá para trabalhar muito bem. O nosso processo penal ainda dá para trabalhar. Mas o que não dá, o que deveria ser reorganizado o Brasil é em relação a uma reforma política. Né? Deveria mudar o poder legislativo, o poder judiciário. O serviço público aqui no país deveria ser colocado como nos Estados Unidos, que não deveria, por exemplo, o serviço público não deveria ter essa estabilidade, porque uma pessoa, quando tem estabilidade, faz o que quer. Não, mas aí são questionamentos que doutora Marion, vou falar assim, doutora Marion pode marcar para outra celeuma, né? Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Foi muito importante, né, trazer um pouco de, não só eu falando como mãe, né, mas pessoas ilustres do direito, da área penal, da psicologia. E até um ponto até que a Tuane falou aí, sobre vai ter o júri mesmo, né, que vai acontecer esse júri. Só que eu espero que esse júri não leve mais 10 anos, 20 anos, para que venha acontecer. Eu agradeço a todos vocês, nós vamos nos despedir. Vamos marcar uma outra para a gente poder conversar mais, bater um papo maior. E vocês podem se despedir. Se alguém tiver tempo de considerações finais. Pode perguntar também. Da próxima vez, a senhora, por gentileza, faça com um pouquinho de antecedência para que eu possa me preparar, porque eu estou despreparado para essa live. Gente, artigo 116 e artigo 117 do Código Penal. O artigo 109 e o artigo 110 está lá de forma abstrata, onde fala sobre as prescrições, né? Mas o artigo 116 e o 117 fala sobre as causas de suspensão e interrupção da prescrição. É bom a gente, mesmo que eu não faça direito, vamos dar uma estudada, gente. O Código Penal está no Google, abre aí um pouquinho que dá para você entender. Pronto, então não vai ter causa, não tem aqui, ó. Cadê aqui? Pronto, já respondi aqui. Mas se tiver mais alguma pergunta, quiser responder, se quiser falar também. Doutor Felipe, se quiser. Felipe, eu acho que com a fala do Dr. Valdiner ficou evidente, né? E acho que todos estamos aqui numa perspectiva assim coletiva, né? De que queremos ver essa instância que é a justiça. Então, eu acredito que a provocação dele está correta no sentido de que se a gente pensar que justiça é essa, né? Obviamente, que justiça é essa, esse questionamento. E aí o que eu só queria fechar é que é óbvio, né? É claro, nós sabemos que a impunidade
né, ela reforça esse tipo também de conduta. É uma das causas, inclusive. E o que eu queria deixar claro aqui é que esse perfil de criminoso, pela natureza do crime, pela impunidade, justamente a gente vê que acaba sendo um risco para a sociedade. Então, por isso, mais uma vez, que a fala do doutor aqui tem sentido, por isso que a justiça ela deve ser feita para que essas pessoas vejam que o seu comportamento tenha consequências imediatamente. A gente não espera essa demora toda no judiciário. Já perguntaram aqui, ó. Notuane é possível enumerar. Gente, é o seguinte, desde o início do processo, desde 2001, quando houve o primeiro... Em 2004, quando houve o primeiro júri, Silvio Galiza, ele assumiu toda a culpa, né? Quem acompanhou. Então já começam os erros aí. Mas ele já havia já tinha indícios de materialidade, indícios de autoria, que ele não tinha como arrastar um corpo, né, do Rio Vermelho até a Vasco da Gama. Tinha indício de autoria e materialidade em relação aos outros dois participantes. Na verdade, houve muitos erros que, se eu for enumerar, deveria ser uma live única, que eu até fiz isso com o Marion na faculdade de Direito na Universidade Federal da Bahia, que a gente fez uma aula de 2 horas, lembra, Marion? Que a gente explicou todo o caminho do processo e falando de todos os erros. Né? Mas aí pode ser uma proposta que Marion pode fazer depois e a gente vai analisando todos os erros do próprio. Eu já estou botando aqui, Marion, forçando você a fazer uma outra live. E a gente chama o doutor Claudinei para participar e vai rebater. A caminhada ainda é longa. E a caminhada ainda é longa ainda até o júri, né? Se Deus quiser. Isso. Então, uma live como essa, uma live como essa, menos de 3 horas. Menos de 3 horas. Não dá para esgotar o assunto. Não tem como. É verdade. Mesmo porque já tem 20 anos. Sim. É verdade. Em 3 horas é pouco para nós falarmos. Imagina a senhora já despedindo de nós. É verdade. E até mesmo a chance desse tipo de criminoso reincidir num crime desse é muito alta. Por isso que é inadmissível soltos na sociedade. É verdade. Causa um risco para a sociedade, né? Sim. Bom, gente, vamos encerrar aqui. Foi um prazer recebê-los. Eu agradeço todos os nossos seguidores. Eu digo nossos porque seguidores de vocês também. Agradeço aqueles que tiveram oportunidade. Vai ficar gravado ainda aí para vocês compartilharem, passarem, para que a nossa voz tenha um alcance muito maior do que teve essa noite. Um abraço a todos. Se eu quiser falar mais alguma coisa, permito, sim. Pode ficar à vontade. Eu gostaria que a senhora gravasse essa live, porque ela é, para mim, ela é um material de estudo. É interessante para que os alunos, e não só os alunos acadêmicos de direito, estudantes, como os advogados novos, promotores e novos e velhos advogados, e até juízes, possam também participar e ter conhecimento de posições como estas, que são as nossas posições de visão do próprio judiciário, do poder judiciário, não é de pessoas. São as pessoas que fazem o poder judiciário. Tá, mas e quem é o poder judiciário e como ele é feito? Então, nós estamos raciocinando, mostrando o que não se deve fazer, o que se deve encontrar, e não o que já está e é encontrado. Então, eu acho que a senhora está de parabéns, infelizmente, em cima de uma dor, fazer e se prontificar em dar, com todo respeito, a fisionomia, a cara para bater na sociedade. Só assim a senhora e seu menino, e com todo o esforço do seu falecido esposo e do outro teu filho, José, estão contribuindo para que algo neste país possa ser mudado. Eu agradeço em participar deste debate com a senhora, dessa live, dessa dor por um lado e desta falta de justiça por outro. Obrigada, gente. Obrigada a todos, Gil. Obrigada ao convite do doutor Claudinei, né, a Marion. Gostei muito do debate. Obrigada, Tônia. Gostei muito do debate. Felipe. Eu acho que fica, né, mais aceso.
Mas espero que a gente faça outras lives, né? Como as pessoas estão pedindo aí para esclarecimentos, né? Então é isso, gente. Doutora, mas para segurar a senhora é difícil, hein? Então tá bom. Boa noite, gente. Um abraço para todos. Já agradeci.